Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo André Caetano e vou apresentar aqui as questões de transferência de calor sobre convecção. Beleza, nessa questão ele fala que tem ar soprando numa casa, né? O ar está a 5 graus Celsius e dentro da casa está a 12. Minto, a temperatura na superfície da parede está a 12 graus. Ele pede para a gente calcular a taxa de perda de calor por convecção dessa parede. E também pede para a gente calcular essa mesma taxa se a velocidade fosse o dobro. Beleza, nós vamos considerar o ar como gás ideal e por isso nós olhamos a tabela A15. Mas antes nós temos que tirar a diferença não, a razão, a média da temperatura para ver para nós podermos olhar na tabela. Então, tirando a média, nós pegamos a temperatura quente menos a fria, mais a fria. Aqui eu fiz um errinho bem aqui, mais a fria. E dividimos por 2. Então, temos a quente mais a fria, que é 2 mais 5 dividido por 2, 8,5. Beleza, mas 8,5 nós não temos na tabela. Na tabela tem temperatura de 5 graus ou 10 graus, entre outros esses valores. Então, eu interpolei esse valor na calculadora. E com isso eu descobri esses valores aqui. Esse valor para viscosidade cinemática, esse valor para o número de Prandtl, esse valor para o calor específico. E com eles eu pego a velocidade média, né, que ele me deu, 55 metros aqui de 55 km por hora. Só que esse valor eu dividi por 3,6 e achei que a velocidade média é 15,27 metros por segundo. Beleza. Tenho aqui a velocidade de metros por segundo, então jogo no número de Reynolds. O que eu vou ter? Número de Reynolds, como é que eu calculo? Eu pego a velocidade média, que eu acabei de mostrar, multiplico pela largura, que é 10 metros, e divido pela viscosidade cinemática, que é esse valor aqui. Cortando as unidades, bonitinho, que o número de Reynolds é adimensional, nós descobrimos que o número de Reynolds é 1,08 vezes 10 a sétima. Aí, esse valor, ele é adimensional. E com isso, nós utilizamos a fórmula de fluxo combinado. Ah, uma coisa que eu não escrevi aqui. Como o Reynolds é 1,08 vezes 10 a sétima, ele é maior que 10.000. Com isso, nós dizemos que este escoamento é turbulento. Só que nós utilizamos para calcular nesse escoamento o número de Nusselt, só que utilizamos a fórmula para escoamento combinado. Aí com essa fórmula, que ela é 0,037, Reynolds elevado a 0,8, esse valor tudo subtraído por 871. Esse resultado multiplicado por Prandtl elevado a 1/3. Com isso, nós calculamos o número de Nusselt, que também é adimensional, e achamos que ele é 1,34 vezes 10 a quarta. Com isso, utilizamos o número de Nusselt para descobrir o calor latente H. Com isso, nós utilizamos essa fórmula aqui, que é Nusselt igual a calor latente vezes a largura dividido por K. Isolamos, fica Nusselt K sobre L, e isso aí é nosso calor latente. Calculando, nós descobrimos que o calor latente é 32,53 watts por metro quadrado Kelvin. Tranquilo. Eu calculei a área da parede, que é 4 metros vezes 10 metros, que dá 40 metros. E com isso utilizo a fórmula do calor específico. Calor específico não, é taxa de perda de calor, que é a H, temperatura quente mais temperatura fria. E com isso eu descubro que a transferência de calor é igual a 9,16 kW. E com isso, ele pede para a gente calcular em velocidade em dobro. Basicamente a mesma coisa, eu peguei 55 km por hora, multipliquei por 2, deu 110, dividi por 3,6, 30,56, joguei no Reynolds, descobri o valor. Ele também é maior que 10.000, então ele é um escoamento turbulento, mas utilizamos o escoamento combinado para calcular. Com isso, achamos o valor de Nusselt, que é 2,39 vezes 10 a quinta. Jogamos o valor de H, achamos H igual a 57,94, jogamos no Q e achamos que Q é 16,22 kW. Essa foi a primeira questão. A segunda tá aqui, ó. Ele dá uma atmosfera a 20 graus e a velocidade de escoamento sobre uma placa fina de 0,5 metros.
e pede para a gente calcular a temperatura constante. Peraí, desculpa. E pede para a gente calcular o coeficiente médio de altura. Ou calor latente também. Com isso, o que nós temos? Nós temos a tabela A15, que também consideramos o ar como um gás ideal. Aí com isso teremos, utilizamos 20 graus para olhar a mesma tabela que a gente olhou aqui anteriormente, 15, e descobrimos o valor de K, valor de Prandtl, viscosidade cinemática. Jogamos o número de Reynolds, descobrimos que o valor de Reynolds é 1,64 vezes 10 a sexta, que é maior que 10.000, então o escoamento é turbulento. Nós jogamos e nesse caso utilizamos realmente a fórmula de escoamento turbulento para calcular. Então vai ser número de Nusselt, 0,037, Reynolds elevado a 0,8 vezes Prandtl de 1/3. E nisso descobrimos que Nusselt é 3.169,53. Jogamos nessa mesma forma que mostramos anteriormente, isolamos H, substituímos os valores e descobrimos que o coeficiente médio de transferência de calor por convecção é 159,36 watts por metro quadrado Kelvin. Próxima questão. Ele fala que temos uma linha de transmissão elétrica de 5 milímetros de diâmetro, com corrente elétrica 50 A, né? Resistência de 0,002 ohms por metro. Então, aqui não mostra, mas a resistência é 0,002 ohms a cada 1 metro de comprimento. Então, ele pede para a gente determinar a temperatura de superfície do fio em um dia que a temperatura do ar está a 10 graus Celsius e a velocidade do vento é 50 km por hora. Ou seja, nós temos aqui o seu diâmetro, a velocidade de 50 km por hora dividido 3,6, 3,88 metros por segundo. Nós consideramos de novo o ar como gás ideal e utilizamos esses valores. Deixa eu travar minha tela aqui rapidinho, porque me emocionou. E consideramos esses valores para olhar na tabela, para descobrir K, viscosidade cinemática, número de Prandtl. Mesma coisa da outra questão, quase tudo igual. Só temos duas diferenças. A primeira é que o número de Reynolds deu menor que 10.000, então nosso escoamento é laminar. E com isso utilizamos o escoamento laminar para seções circulares, cilíndricas no caso. Então, o número de Nusselt vai mudar a fórmula. Essa fórmula aqui é utilizada para seções cilíndricas em escoamento laminar. Eu não escrevi aqui, vai demorar para escrever, então vou deixar assim. Com isso, como eu já tinha escrito essa fórmula algumas vezes antes, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Ela bem aqui, ó. Número de Nusselt para cilindros. Aqui ela que é 0,3, Prandtl. É a mesma? A mesma. 0,62, Reynolds meio, Prandtl 1/3, dividido por 1 mais 0,4 Prandtl, isso tudo por 2/3, esse resultado é elevado a 1/4. Isso tudo multiplicado por 1 mais Reynolds dividido por 282.000. Esse valor aqui elevado a 5/8 e todo esse valor elevado a 4/2. É o que eu demonstrei aqui, ó. Com isso, descobrimos que o meu Nusselt 36,78. Aí depois, mesma coisa. Nós temos que Nusselt é igual a H, o diâmetro. Aqui também, esqueci de dizer, o Reynolds não é calculado dessa vez. Não está sendo calculado com velocidade média comprimento dividido por viscosidade cinemática. Nesse caso, substituímos o comprimento pelo diâmetro do cilindro. Mesma coisa. Aqui também nós substituímos o comprimento pelo diâmetro, ficando Nusselt HD sobre K. Isolamos H, deu 36,78 vezes esse trambolho aqui, dividido por 5 vezes 10 a menos 3. Descobrimos que H é 179,41 watts metro quadrado Kelvin. Com isso, nós podemos dizer que, pela lei de Joule, a taxa de calor ela é a mesma coisa que a potência transmitida através do fio. Porque o que a lei de Joule diz? A lei de Joule fala que é gerado calor através de um fio que tem transporte, vou pegar uma outra aqui,
transporte de corrente. Com isso, é gerado calor. Todo fio que passa corrente, por ele é gerado calor. Essa é a lei de Joule. Com isso, nós dizemos que o transporte de calor é a mesma coisa que a potência gerada, né? Então podemos calcular isso pela sua capacitância, não, esqueci o nome disso, corrente, pela sua corrente, multiplicada pela sua resistência. Então vai ser a Q, esqueci o nome agora, peço desculpa, igualado por 50 ampere ao quadrado vezes 0,002 metro não, que é ohms, isso aqui por metro. Com isso, não sei como, mas ele vai dar em watt, admito, e que vai dar igual a 5 watt. Com isso, pegamos esse valor de Q, vai ficar Q igual a HA, TS menos TV, Q sobre HA mais TV igual a TS. TS é igual a 5, dividido por 179,41, vezes π, 5 vezes 10 menos 3 vezes 1, mais 273 Kelvin. Com isso, descobrimos que TS é 284,77 Kelvin ou 11,7 Celsius. Vamos para a próxima questão. Essa foi a segunda? Não, terceira. Vamos para a quarta. Beleza. Nessa questão aqui, ele dá um fio de resistência 1,5 kW de potência, né? Daí o diâmetro, o comprimento, fala de que ele é feito de aço inoxidável, fala a transferência de calor dele, a taxa de calor dele, né? Casinho, que basicamente não é utilizado, se eu lembro bem. E pede pra gente calcular sua temperatura de superfície, beleza. Aqui eu já mostrei aquela que eu tinha dito antes, pela lei de Joule, a sua potência é igual a sua taxa de calor, 1,5 kW. Tem o nosso diâmetro e nossa velocidade média, que ele nos deu aqui, ele nos deu bem aqui. Nisso, nós consideramos a temperatura do filme, do fio de resistência, que é 100 graus Celsius. Tá, olhamos a tabela A15, de novo consideramos o ar, está escrito aqui, o ar como gás ideal, e utilizamos 100 graus Celsius na tabela do filme, como eu falei, na temperatura do filme, no caso. Calculamos Reynolds daquele mesmo jeito, velocidade média vezes D dividido pela viscosidade cinemática. E achamos que Reynolds é 650,48. Eu escrevi como escoamento turbulento, mas isso aqui não é turbulento não, eu errei aqui. Aqui é laminar. Beleza. Utilizando aquela mesma fórmula para escoamento laminar em seções cilíndricas, para achar o número de Nusselt, e descobrimos que ele é 12,91. Com isso, isolamos H, achamos do mesmo jeito sempre, achamos H igual a 159,83 watts metro quadrado Kelvin. Com isso, utilizamos a mesma fórmula Q igual a HA, TS menos TV, isolamos TS, substituímos os valores. Aqui eu calculei as unidades para ver se batia certinho. Aqui mostrando as unidades. O Q, ele está em watt. O H, ele é calculado em watt metro quadrado Kelvin. E a área, metro quadrado. Cortamos metro quadrado. Esqueci de dizer temperatura em Kelvin. Cortamos metro quadrado, vai ficar watt por Kelvin, né? Tudo que está dividindo, você joga para o outro lado, para cima, invertendo. Como tem o watt dividido por watt Kelvin, na hora que eu vou fazer essa divisão, eu inverto. Então vai ficar watt vezes Kelvin dividido por watt. Corta watt com watt, sobra Kelvin mais Kelvin, como não vai mudar em nada, porque está tudo certo na mesma unidade, então dá para calcular Kelvin. Então, está correto esse cálculo. Com isso, somando, multiplicando, dividindo e somando com 303, nós achamos que a temperatura superior é 644,4 Kelvin ou 371,4 graus Celsius. E temperatura superior não, peço desculpa, é de superfície. Essa foi a quarta questão. A quinta, como não é sequencial, eu vou utilizar essa aqui, porque a próxima eu não tenho feito.
Nessa questão, ele dá um fio longo de alumínio de 3 mm de diâmetro, que é extrudido com temperatura de 280 graus Celsius, e temos escoamento cruzado de ar de 20 graus Celsius. Com isso, com velocidade média de 6 metros por segundo. E ele pede para nós calcularmos a taxa de transferência de calor a partir do fio para o ar por metro de comprimento. Beleza. Temos o diâmetro, questão basicamente igualzinha às outras. Temos o diâmetro de 3 vezes 10, tiramos a temperatura média de 150, utilizamos o que? Como gás ideal, ideal. Olhamos a tabela 15, interpolamos, eu sempre utilizo a calculadora para interpolar, para não ter que ficar fazendo semelhantes triângulos. Pegamos esses três valores que descobrimos, jogo na fórmula de Reno, descobrimos que Reno é 1632,69, que é um escoamento laminar. Usamos a fórmula de Nusselt, pessoas cilíndricas, com escoamento linear. Aí dá esse trambolho de fórmula, que nós descobrimos que Nusselt é 12,68, isolamos H com o número de Nusselt, K e D, e achamos H de novo. Jogamos na mesma fórmula e achamos que mesma coisa das outras questões. É isso, essa foi as primeiras 5 questões. Vou dar uma editadinha aqui rapidinho e já volto. Estamos na segunda lista. E essa primeira questão, ele dá uma água de resfriamento em 10 graus Celsius, utilizado para condensar vapor a 30 graus. Fala um monte de coisa que para ajudar na questão, né? E ele pede para a gente determinar o coeficiente médio de transferência de calor entre a água e os tubos, bem como o número de tubos necessário para atingir essa transferência de calor. Beleza, ele nos deu a temperatura de 24 graus, que é a temperatura da água, e a temperatura que passa por fora, por dentro, né? E a temperatura da água de resfriamento disponível, que é 10 graus Celsius. Pegamos essas duas temperaturas, tiramos a média delas, que dando 17 graus. Aqui eu coloquei o comprimento e o diâmetro. Aqui eu transformei o diâmetro em metro. E aqui temos a velocidade média. Com isso, como é água, utilizei a tabela 9, que é a tabela de água saturada, propriedades da água saturada. Com isso, nessa tabela, e como a temperatura estava 17, eu tive com certeza que interpolar, então eu interpolei na calculadora e achei esses dois valores. Depois utilizamos a entalpia de vaporização a 30 graus Celsius, pegando nesse valor de 30 graus e acho H neste valor aqui. Pego na tabela também. Com isso eu calculo a vazão máxima. Vazão máxima é igual a ρ a CVM, velocidade média, né? Velocidade média é igual a ρ. Aqui é a área do cilindro vezes velocidade média. Com isso eu tenho... eu multiplico esses números. Aqui nas unidades eu vou cortar metro cúbico com metro, vai sobrar metro quadrado embaixo, metro quadrado embaixo com o metro quadrado que vai ser entregue do cálculo da área, vão ser cortados. Não sei se deu para entender muito bem o texto que eu faço aqui. Vai ficar quilo por metro cúbico multiplicado pelo metro quadrado da área vezes metro por segundo. Esse metro multiplicado com esse metro vai dar metro cúbico. Esse metro cúbico vai cortar com esse metro cúbico. Então aqui só vai sobrar quilo por segundo, que é a unidade da vazão máxima. Com isso nós achamos a vazão como 0,4517 kg por segundo. Com essa vazão nós calculamos a taxa de calor transferida, que é que vazão máxima, CP variação de temperatura. Com isso temos que a taxa de calor vai ser 0,4517 kg por segundo vezes 4.183 joule quilo por Celsius, 24 menos 10 graus Celsius. Corta Celsius com Celsius, quilo com quilo, vai sobrar joule por segundo. Joule dividido por segundo é a mesma coisa que watt.
Então, com isso, nós descobrimos que a taxa de calor transferido é 26.450,44. Só que ele pediu a taxa de calor total da transferência de calor. Então, essa aqui não é calculada. Quer dizer, ela é utilizada, mas não é a que vai ser calculada no total, não vai ser a máxima no caso, né? Então, com isso, nós teremos que calcular a temperatura logarítmica. Temperatura logarítmica é o seguinte: nós temos no nosso caso, temos um cilindro, né? Temos água de resfriamento passando pelo cilindro. E o cilindro está quente. Tá quente por um todo, né? Só que ele vai diminuindo a temperatura do cilindro, não completamente, mas nas partes que tem mais contato, um contato mais rápido, tipo, vai começar a resfriar neste ponto aqui e vai terminar depois resfriando aqui. Com isso, temos que calcular uma temperatura logarítmica, porque a temperatura ela não vai ser resfriada constantemente. Por isso que temos uma temperatura logarítmica, porque nós, quando queremos esse negócio, nós precisamos linearizar essa temperatura, e para linearizar utilizamos log, ou nesse caso ln. Beleza, calculando a temperatura logarítmica, utilizamos a variação de temperatura, da externa e interna, dividido pelo ln da temperatura de superfície menos a externa, dividido pela temperatura de superfície menos a interna. Com isso, temos essa variação de temperatura ln, que é 24 menos 10, dividido pela ln, que é 30 menos 24, 30 menos 10, e achamos esse valor aqui, 11,63. Aqui nós calculamos a área da superfície, que vai ser 0,1885 metro quadrado, e jogamos na forma de Q para descobrir o calor latente. Isolamos H e descobrimos que ele é 2.065,69 watts metro quadrado Celsius. Com isso, pegamos a taxa de condensação, teremos M de condução vezes HF, que nós calculamos aqui, multiplicamos os dois e achamos o Q total, 1.458. Nós pegamos esse 1.458, para descobrir o número de tubos, nós pegamos Q total e dividimos pelo Q que descobrimos anteriormente. Então, 1.458 dividido por 26.450, 1.458 kW, esqueci de falar. Então, 1.458 watts dividido por 26.450 watts, achamos o número total de 55 tubos. Beleza, nessa questão aqui, nós temos um coletor solar parabólico e utilizamos água quente para para o aquecimento da água. Nisso ele pede para a gente a largura do tubo e também a temperatura de superfície do tubo. Beleza, mas ele já nos deu a taxa média, né, de calor. Nós temos que calcular a total e utilizamos também a tabela 9 de propriedade de água saturada a 50 graus Celsius, calculado aqui na média de temperatura, e pegamos esses valores aqui. Com isso, só que essa tabela, ela não nos dá a viscosidade cinemática, e sim a viscosidade dinâmica. Para achar a viscosidade cinemática, nós pegamos a dinâmica e dividimos pela massa específica. Aí achamos a viscosidade cinemática. Aí pegamos o valor que descobri, os dois valores, cortamos o quilo, né, e o metro cúbico em metro, fazemos a manipulação aqui e descobrimos que essa vazão é 5,56 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. E eu falei errado, não é vazão, e sim viscosidade. Viscosidade cinemática. Com isso, nós pegamos, esse valor vai ser utilizado mais tarde, né, para calcular Reynolds. Nós pegamos o valor de Q, quer dizer, nós calculamos o Q total nesse caso, que vai ser
vai ser vazão, vai ser P, diferença de calor. Só que nesse caso vai ser a diferença do calor do aquecimento da água, que ele foi aquecido, menos o calor do início, antes dele ser aquecido, mesmo e o calor depois dele ser aquecido. Multiplicamos e achamos esse valor aqui para o Q total. E aí nós podemos descobrir que o comprimento é Q total dividido pelo Q que foi dado. Então, já que ele foi dado em metro, nós temos uma taxa líquida. Em metro, que eu digo em watt por metro. Então, com isso, L vai ser 643.000 dividido por 350. Watt corta com watt. Sobrando metro, achamos o valor do comprimento aqui, 1839. Com isso, nós temos que descobrir TS, né? Que é a temperatura de superfície. Aí, basicamente, do mesmo jeito que fizemos nas listas anteriores. Nós temos o Reynolds, o diâmetro, calculamos ainda do mesmo jeito, acha que é 1,7 vezes 10 a quinta, o escoamento é turbulento. Só que tem um pequeno detalhe que muda das questões anteriores. Nós temos aqui a entrada do cilindro. Bem aqui, ó. A entrada do cilindro. O fluido, ele entra... Vou trocar de cor. Ele entra aqui completamente turbulento. Só que quando ele entra aqui dentro do cilindro, ele vai meio que se organizar aqui dentro. Ele vai continuar turbulento, só que ele vai se organizar. Com isso, nessa organização, nós dizemos que o escoamento ele é turbulento. Nós temos o escoamento turbulento completamente desenvolvido, porque dentro do tubo ele vai se desenvolver. Com isso, como é que fazemos para descobrir isso? Nós olhamos nosso número de Prandtl, ele tem que ser entre 0,7 e 160. Nesse caso, nosso número de Prandtl aqui é 3,55, então entra. E ele tem que ser turbulento, então tem que ser acima de 10.000. No nosso caso, ele é 1,7 vezes 10 a quinta. Então ele entra nessa condição. Com isso, nós utilizamos a fórmula para escoamento turbulento completamente desenvolvido. A fórmula é 0,023 Reynolds elevado a 0,8 vezes Prandtl elevado a 1/3. Só que, como no nosso caso é aquecimento, esse 1/3 se transforma em 1/4. Se ele fosse em resfriamento, esse 1/3 se manteria, que é a mesma coisa que 0,3. Com isso, utilizando esses valores, nós achamos que Nusselt é 583,68. E mesma coisa, agora sim, mesma coisa das outras questões. Pegamos Nusselt, o valor dele, isolamos H, achamos H, que é 12.529 watts metro quadrado Kelvin. Eu sei que fluxo é a mesma coisa, fluxo de calor é a mesma coisa que a taxa dividido pela área. Então, aqui eu tenho a taxa dividido pela área total, né? Eu acho o fluxo, que é 3.703,6 watt metro quadrado, e jogo na fórmula. Só que, lembra que taxa é igual a... H A delta T. Nesse meu caso, eu sei que Q é a mesma coisa que Qzão sobre A. Então, nosso Qzão é a mesma coisa que Q sobre vezes A. Então, aqui eu vou ter Q vezes A igual a HA delta T. Esse H vai passar para cá dividindo, então vai cortar com esse daqui. Vai sobrar QH delta T, que foi utilizado aqui. Com isso, nós descobrimos, isolo a temperatura de superfície, né? Que é isso que eu quero. E descobri que a temperatura de superfície é 85,3 graus Celsius. Próxima questão é essa aqui. Ele dá os componentes eletrônicos. Essa questão é um pouquinho... causa um pouquinho de revolta, né? Ele dá os componentes eletrônicos, dissipando 220 watts. O significa, vamos utilizar aqui a lei de Joule, provavelmente.
e, e pede para a gente calcular duas coisas: a primeira temperatura de saída do ar e a segunda temperatura mais elevada da superfície dos componentes do duto. Beleza. Aqui nós falamos que como o ar passa mais frio pelos componentes, assumimos que ele irá esquentar até 35 graus Celsius. Eu assumi 35 graus Celsius porque é um valor que eu não preciso interpolar pela tabela. Eu olho a tabela A15, que é o ar considerado um gás ideal, e pego esses valores aqui. Com isso, eu utilizo essa fórmula da vazão máxima, que é Rho vezes V, que ele nos deu aqui uma taxa de 0,65 metro cúbico por minuto. Só que para cortar esse minuto, eu divido ele por 1/60 segundo por minuto. Vai cortar minuto com minuto, vai sobrar metro cúbico por segundo, vai cortar quilômetro quadrado por... quilômetro cúbico por metro cúbico, sobrando quilo por segundo. E com isso nós achamos o valor da vazão máxima, que é 0,0124 kg por segundo. Jogo na equação, só que nesse caso eu sei que pela lei de Joule, explicada anteriormente, eu sei que potência é a mesma coisa que a taxa de calor transferida, só que ele fala que esse calor ele só é aproveitado 85%, os outros 15% ele é perdido. Então esse valor aqui não é considerado. Com isso nós jogamos o joule por segundo. Eu transformei watt em joule por segundo para fazer os cortes direitinho aqui. Então ele vai cortar joule por segundo com joule, segundo com segundo, quilo com quilo, pela transferência, como Kelvin a diferença entre temperaturas em Kelvin e Celsius são equivalentes, então eu mantive Celsius aqui, Celsius com Celsius, e com isso, tá aqui tá pequeno, mas tá aqui como é que eu fiz, ó, a transferência, um jeito mais fácil de ser visto. Eu não tinha esquecido deste detalhe. E com isso nós descobrimos que a temperatura 1 é 41,98 graus Celsius. Com isso, para utilizar o número de Reynolds, nesse caso eu utilizo o diâmetro hidráulico. Para calcular ele é 4AC sobre P. Esse P também é a entrada do duto. AC vai ser, como o duto é quadrado, é 0,16. Então 0,16 vezes 0,16 multiplicado por 4, dividido por 4 vezes 0,16. Achamos que o diâmetro hidráulico 0,16. Calculamos a velocidade média, que é V sobre AS. E achamos que a velocidade média é 0,4232 metros por segundo. Reynolds, e jogamos em Reynolds. Achamos que Reynolds é 4.091,36. Isso, nós descobrimos que Reynolds está, como ele está entre 2.300, ele é maior que 2.300 e menor que 10.000, esse escoamento, ele é transitório. Transitório não, ele é de transição. Ou seja, ele não é nem laminar e nem turbulento. Só que, como ele está batendo nos componentes eletrônicos e ele está em jeito transitório, os componentes eletrônicos o transformam em um escoamento completamente turbulento. Com isso, nós vamos utilizar número de Nusselt completamente turbulento para calcular. Um escoamento turbulento completamente desenvolvido, porque os componentes eletrônicos estão aqui, o fluido está vindo aqui em transição, bate nos negócios e sai turbulento. Com isso, utilizando esse fluido para aquecimento, então ele é 0,4 aqui no número de Prandtl, nós descobrimos que Nusselt é 15,69. Aqui para frente, mesma coisa. Achamos H, isolando ele, depois jogamos Q, isolamos a temperatura de superfície e encontramos que a temperatura de superfície é 113 graus Celsius. Agora, vou explicar essa segunda questão aqui.
apagar isso aqui que eu já tinha perguntado. Opa, tem que editar isso aqui. Beleza. Essa questão aqui, nós temos uma janelinha no espaço do sótão que passa o ar quente e impressão atmosférica. E ele pede para nós calcularmos a temperatura do ar na saída, a taxa de perda de calor a partir do duto. Aqui é a mesma coisa, utilizamos o ar como gás ideal. Olhamos a tabela 15 e pegamos esses valores, achamos a pressão hidráulica. A pressão hidráulica não, o diâmetro hidráulico. Aqui achamos a velocidade média, o número de Reynolds. Como o Reynolds ele é maior do que 10.000, o escoamento não é que ele é incompressível, ele é turbulento. Escrevi errado ali. Com isso, nós temos que calcular o comprimento da entrada, né, que é LH, mais ou menos igual a LT, mais ou menos igual a 10 vezes o diâmetro hidráulico. Então, vai ficar 10 vezes 0,15, então o comprimento hidráulico 1,5. Aí aqui é aquilo que eu expliquei, como o diâmetro hidráulico é muito menor que o comprimento, nós podemos assumir que o escoamento é completamente desenvolvido. Ele vai ser turbulento e completamente desenvolvido. Aqui nesse caso, nós estamos utilizando o escoamento o nosso duto vai ser resfriamento, né? Então, o número de Nusselt ficou 1/3. O prântio vai ser elevado a 1/3. Com isso, temos o número de Nusselt, 140,35. Aqui para frente, mesma coisa, até achar a temperatura de saída de 76,43. Nesse segundo, na B, nós já vamos ter que usar a temperatura logarítmica, pelo que eu expliquei. A temperatura não vai ser constante, ela vai vir exponencialmente. Então vamos ter que usar um logaritmo para linearizar ela, no caso. Linearizando ela, nós achamos esse valor aqui de 10,11 graus Celsius. Jogamos dentro da fórmula da taxa e achamos a taxa de 1702,7 watts. E voltou essa aqui. Ele nos dá uma água aquecida e pede para a gente achar o comprimento. Como é de água, utilizamos a tabela 9 de água saturada. Aqui o diâmetro, tiramos a média, 40 graus Celsius, né? Pegamos os valores, calculamos a velocidade média a partir dessa forma. A velocidade média vai ser 0,642 metros por segundo. Jogamos a fórmula da taxa, descobrimos que a taxa é 41.690. Calculamos a viscosidade cinemática. Achamos que ela é 6,64 vezes 10 a menos 7 metro quadrado por segundo. Jogamos o número de Reynolds utilizando diâmetro hidráulico, que já nos foi dado. Achamos que Reynolds é 19.330 e no escoamento turbulento. E como o tubo é muito grande, ele vai se desenvolver, o fluido vai se desenvolver lá dentro. Então, podemos falar que o escoamento é turbulento, completamente desenvolvido em aquecimento. Então, prântio elevado a 0,4. Com isso, achamos que o número de Nusselt é 110. Isolamos a H, achamos H 3.497 watts metro quadrado Kelvin. Fazemos o logaritmo da temperatura, jogamos dentro de H. Achamos H total, H médio 16.990. H total mais cedo foi descoberto em 41.790. E para achar L, nós encontramos H total não, aqui é H por metro. Em metro, por metro. Achamos H não, Q. Achamos que Q sobre Q ponto é igual a L. E fazendo a divisão, descobrimos que o seu comprimento é 2,45. Essas foram minhas 5 questões. Vou dar uma editadinha aqui para ir para o próximo lugar. Aqui nós temos um trocador de calor que o tubo passa 2 vezes dentro do casco e o tubo passa 8 passes dentro do tubo. Ele está aquecendo álcool etílico e a água que está passando está resfriando. Com isso,
eu determinei as temperaturas de álcool etílico como T maiúsculo para diferenciar, né? E da água como T minúsculo. Com isso, eu utilizei essa fórmula para descobrir a, a taxa de transferência de calor do álcool, né? Que vai ser evasão, VCP vezes ΔT. E já deu todos os valores. Menos ΔT, que eu tive que calcular. Então o valor ficou 252.315 watts. Aqui eu calculei a diferença de calor, a diferença de temperatura do álcool e a diferença de temperatura da água, que deu 25 e 20. E calculei a diferença de temperatura logarítmica. Usando aquela mesma fórmula, nós descobrimos que a diferença de temperatura é 22,4. Só que aqui eu tenho que achar o fator de correção. Como é que eu faço? O fator de correção tem que pegar os valores, dois valores que nós temos na tabela lá, né? Esqueci de colocar para escrever. E nós temos uma tabela. Essa tabela ela nos dá duas coisas. Ela nos dá os valores no eixo X. Esses valores são P. E nos dá as retas, que são o valor de R. Utilizando esses dois valores, nós pegamos a subida e uma reta de valores calculados, onde ao encontro dos dois, nós achamos o fator de correção. Beleza, calculando P, eu utilizo a diferença de temperatura da água, menos a diferença de temperatura da entrada do álcool, menos a entrada da água, e acho que o P é 0,7. E aqui eu utilizo a temperatura de entrada da água menos a de saída de entrada e saída do álcool. E aqui eu utilizo a de saída e de entrada da água e acho o R 0,9. Sabendo que esses valores, olhando a tabela que temos 2 passes no casco e 8 passes no tubo, nós achamos que o fator de correção é 0,77. Com isso jogamos nessa forma de transferência de calor. Já temos todos os valores menos o da área, e ele quer que a gente ache a área da troca de calor. Substituímos, achamos que a área é 15,4 metros. Indo para a próxima questão. Nessa aqui, ele fala que o vapor tem que ser condensado, nos dá os valores, a água de resfriamento, e pede para nós acharmos a taxa de calor máxima e a taxa de condensação. Beleza. Nós dividimos as taxas que nós temos, né? E, na verdade, não. Minto. Aqui eu transformo a taxa de quilo por hora para quilo por segundo. Então eu peguei esse 2.200 e dividi por 3.600. Com isso, acho que essa taxa é 0,61 kg por segundo. Aí jogo para descobrir o valor de ICC. Utilizamos esse valor e CPC, que tá aqui dado. Com isso temos que o CC é 2,55 kW por grau Celsius. O CH será 0, porque não ocorre mudança de fase no trocador de calor. Com isso o C é C mínimo como C máximo, sendo C igual a 0, porque não tem como fazer divisões com valor em 0, né? E CC sendo mínimo. Com isso jogamos esse valor mínimo e a transferência de calor de entrada dos dois para achar transferência de calor, não, desculpa, a diferença de temperatura para achar a transferência de calor, e descobrimos que essa transferência é 38,25 kW. Nisso achamos a área de superfície. Depois jogamos para descobrir o NTU. Nós já temos o coeficiente global de transferência de calor, que é o U. Com isso nós descobrimos que NTU é 44,35. Com esse valor nós olhamos na tabela 141, 11 por 41, 11,41. E descobrimos a transferência de calor máxima, 38,25 kW. E utilizamos essa fórmula de C para encontrar
a taxa de condensação, que vai ser 0,0157 kg por segundo. Essa é a segunda questão. Já a terceira, ele pede para a gente encontrar a taxa de transferência de calor. Nós temos um trocador de calor com um passe e 14 tubos. Então a taxa de transferência de calor, a taxa de condensação do vapor e o coeficiente global de transferência de calor. Com isso, nós olhamos a tabela na temperatura do vapor da água, como ele entra e sai da mesma temperatura. Esses são os valores. Nós sabemos que a saída do fluxo, a diferença da temperatura dos dois fluxos é de 46 graus. Com isso nós descobrimos que a temperatura de saída do tubo 2, que é o de água, é 70 graus Celsius, 74 graus Celsius. Com isso pegamos 74, subtraímos de 18, que é a água de entrada, jogamos na fórmula da taxa de transferência de calor e achamos que a transferência de calor é 1451 kW. Para achar a taxa de condensação, utilizamos essa fórmula, isolamos a taxa de condensação e encontramos que ela é 0,6659. Aplicando a temperatura logarítmica, usando essas transferências de calor aqui mostradas, nós achamos que ela é 70,32. Essa área nós calculamos como o número de passadas do tubo vezes a área da superfície. Como ele passa 14 vezes, então N será 14. Com isso calculamos que a área é 3,378 metros quadrados. Com isso, procuramos P, calculamos D e olhamos no gráfico, achamos que o fator de correção é igual a 1. Com isso, jogamos nessa forma, isolamos a transferência de calor global e encontramos que ela é 6.109,5. Já nessa questão, eles nos mostram o trocador de calor em água fria e nos pede para calcular a taxa de transferência real e a área. Com isso, nós calculamos CH e CP. Achamos que CH será o máximo de 1045, quer dizer, o mínimo de 1045 e CP o máximo de 2570. Com isso, nós calculamos a taxa de transferência, a transferência máxima do calor utilizando essa forma de C mínimo, a diferença de temperatura. E achamos que a transferência de calor real é 3150. E eu esqueci de colocar a temperatura aqui. A unidade aqui, que será de Watt. Nesse caso, nós calculamos o epsilon, que será a real sobre a máxima, achamos esse valor. Calculamos também o C, que é a máxima sobre a mínima, será esse valor. Calculamos NTU, que descobrimos este valor aqui, 0,44. E NTU, com NTU eu uso essa fórmula para isolar a área e achamos que a área é de 0,48 metros quadrados. Essa foi a quarta questão. E aqui temos a última, que é um trocador de calor e pede para nós calcularmos a área de transferência. Com isso temos a C do A, a MA, a CPA. Utilizando essa forma descobrimos que CA é 90,90. Depois calculamos o do mercúrio, 36.360. Com isso sabemos que a mínima será do A e a máxima do mercúrio. Tiramos a sua razão, achamos que é 0,25. E utilizamos no ITU para epsilon 0,7 e C 0,25. Nós achamos que e NTU 1,4. Utilizando a tabela 1326, isolamos a área dessa forma e achamos que a área é 49,905. É isso. Muito obrigado e tenha um bom resto de dia.